E aí, pessoal, o Lucas Leiva no centro da discussão e a pressão sobre o técnico Roger na relação jogo do Criciúma e jogo do Vila Nova. Vamos conversar sobre isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Isso mesmo, entre agora no WhatsApp, que tem aqui na descrição do vídeo, e converse com a Mais Ágil. Até para você que tem o Auxílio Brasil, pode conversar com a Mais Ágil para solucionar o problema. Mais Ágil é a solução. Gente, dois assuntos importantes no dia. Estou abrindo esse vídeo, estou gravando esse vídeo perto das 9 horas da manhã da segunda-feira, que antecede o jogo contra o Criciúma. Um jogo de alto risco. O Grêmio viaja de ônibus no início da tarde desta segunda-feira, vai a Criciúma, faz o último treino hoje, o Grêmio está praticamente definido, e existem duas grandes discussões acontecendo. Uma delas, Lucas Leiva, e a outra, Roger Machado. Dois dos principais protagonistas do Grêmio têm o centro da discussão. Eu vou começar com o Lucas Leiva, porque inclusive se coloca por algumas fontes dentro do Grêmio como dúvida do jogo contra o time do Criciúma. Isso mesmo, o Grêmio voltando ao 3-2, ao 4-2-3-1, com Bitelo e Vijaçante e Lucas Leiva indo para o banco de reservas e Guilherme jogando com Campas e com Biel. A pergunta, tu acredita nisso, César? Não, eu sigo com a minha fonte anterior. Acho que o Grêmio não vai mexer na estrutura dos três volantes. Ele não vai tirar, não vai nomear o Lucas Leiva como o problema do time nos últimos jogos. Essa é a minha opinião em cima de informações desencontradas, algumas dando conta dessa dúvida, outras dando conta apenas de dúvidas lá na frente, com possibilidade inclusive de troca do centroavante em razão do tempo. Aí o Grêmio que tem 3 jogos em 7 dias. Né? O Grêmio jogou sexta, em 8 no caso, sexta, terça e volta na sexta-feira no jogo contra o Vila Nova. Então, eu não vejo essa discussão sobre a possibilidade do Lucas ficar fora, mas existe internamente, tanto é que chegou para mim informações nesse sentido, da possibilidade do Lucas não jogar, do Lucas ser reserva. E aí vem a pergunta e a questão, seria Lucas o culpado pelo momento do Grêmio? O Grêmio que apresenta jogadores fora de forma, o Grêmio que não conseguiu ainda ter nenhuma segurança no seu time, porque tem que se renovar rodada a rodada, porque o rendimento não, pelo menos não mantém uma linha ascendente em alguns jogos. O Grêmio que nos últimos jogos acabou sofrendo problemas e nestes problemas não se conseguiu detectar por quê. Ninguém se deu conta que no jogo contra o Ituano o problema foi físico, porque o Grêmio tinha ali muitos jogadores fora de forma. Parece que não. Parece que o Grêmio está nomeando nenhum outro nome e a possibilidade do fracasso do clube, do time no caso. E isso, convenhamos, não é inteligente. O Grêmio precisa detectar. Algo muito complicado do Grêmio. O Grêmio não conseguiu nunca ter o diagnóstico correto nos últimos tempos. Todas as ações sempre foram baseadas num empirismo preocupante. O Grêmio não conseguiu ler os seus problemas. Até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu para o Grêmio ter diminuído tanto de tamanho no intervalo aí de 18, 20 meses. Essa é a primeira discussão. A segunda é Roger. Por que Roger? O Grêmio tem 3 resultados negativos. Eu até nem boto tanto o Cruzeiro, mas ele está no meio desses jogos aqui. O Grêmio tem uma derrota horrorosa contra o CRB e tem um jogo horroroso contra o Ituano. 1 ponto em 9. Nesse momento, o Grêmio leva 6 pontos para o 5º colocado, o que dá uma tranquilidade. O Londrina, que é o 5º, joga antes e em casa. E o que isso quer dizer? Se o Londrina vencer o CRB às 19 horas, o Grêmio entra em campo contra o Criciúma às 21h30 da terça-feira, apenas 3 pontos na frente dessa zona de classificação. O que dá uma pressão diferente ao jogo. Uma pressão diferente. A realidade do Grêmio hoje pode ser muito diferente amanhã.
Isso em todos os lados, o futebol tem essa fascinante forma de conduzir. Porque tu não consegue manter o mesmo nível nas partidas que se sucedem. Isso serve também para a evolução. Então o Grêmio coloca no jogo do Criciúma um alto risco. Eu ouvi, inclusive, a ideia de, cara, se empatar não é ruim. Porque depois nós temos 4 jogos, sendo 3 em Porto Alegre. O problema é que o Grêmio vem de 2 jogos em Porto Alegre e fez um ponto. E o Grêmio vai ter, nestes 4 jogos, que tem, como eu disse, 3 em Porto Alegre, depois do jogo contra o Criciúma, o Grêmio vai ter o melhor momento dele na competição. É o melhor momento. São 3 jogos em casa. 3 jogos em casa. Então, precisa fazer isso. O jogo de Criciúma virou uma panela de pressão, exatamente por esses detalhes, a evolução dos times de baixo, e aí a gente coloca o Sport, que deu uma melhorada, entendeu? Nós podemos colocar também o Ituano, que fez um bom jogo em Porto Alegre, mas esse mais longe. O Ituano está 8 do Grêmio, o CRB está 8 do Grêmio, Tombense está 8 do Grêmio, mas tem que acender o alerta. Tem que acender o alerta. O Londrina vencendo vai a 41, se aproxima do Vasco da Gama, por exemplo. O Vasco que tem o Guarani em casa na quarta-feira. O campeonato começa a ganhar componentes de definição e é a hora do Grêmio tirar a distância. Se as coisas não acontecerem, nós teremos um jogo sexta-feira aqui contra o Vila Nova de muita pressão contra a Roger. A torcida no jogo contra o Ituano deu o seu recado, foram muitos gritando pela saída do treinador, isso atinge o dirigente. Não pensem vocês que o dirigente não nota isso, nota, todos estão vendo isso. Todos estão vendo a antipatia da torcida ou de parte da torcida com relação ao trabalho realizado. Com relação à direção, isso é muito maior, mas com relação ao treinador, isso também leva um componente importante. Então é preciso, nesse momento, ir posicionando as situações, entendendo as situações e principalmente respeitando o fato da pressão fazer parte do jogo. Eu não vejo neste momento nenhuma possibilidade da queda do Roger. O presidente Romildo se antecipou a isso, dizendo que não existe essa possibilidade, para não criar nenhum tipo de especulação. Não foi o treinador estar prestigiado, como é aquele que antecipa a demissão, nada disso. Ele foi enfático, vim aqui para dizer que o trabalho é bom, para antecipar, para não criar a discussão. Então agora não me parece importante, mas um resultado ruim contra o Criciúma, que a gente espera que não aconteça. A gente espera a vitória do Grêmio, tranquilidade do Grêmio em Criciúma. Bom, aí vai transportar para o jogo contra o Vila Nova algo muito maior, muito mais sério e principalmente muito mais preocupante, que para mim é a grande situação da conversa aqui. Eu estou preocupado com o momento. Eu estou preocupado com a discussão. Eu vejo um Grêmio com dificuldade. E isso é que a gente tem que levantar nesse início de semana. Uma semana muito importante, principalmente para esse encaixe, esses pontos, para a gente nunca deixar de estar 6, 7, 8 dessa zona. Se ficar 3, entra no redemoinho, entra na pressão, aumenta a dificuldade, pressiona os jogadores e as coisas podem não funcionar. Então que se vá a Criciúma com tranquilidade para fazer um grande jogo. Se fizer vitória, vamos estar muito tranquilos, porque vai ser feita a vitória em um adversário que é muito ruim de jogar. Lá é muito ruim de jogar, muito difícil. Agora, se não vier a vitória e os resultados que parecem começar a indicar quem vai chegar para tentar brigar por uma vaga, bom, aí entramos numa outra seara, e aí eu não sei se o presidente Romildo segue com a convicção, principalmente se a semana não for boa para o Grêmio. É um jogo contra o Criciúma, um jogo contra o Vila Nova, e tudo será definido, me parece, principalmente com relação ao trabalho da comissão, do departamento de futebol que não conseguiu apresentar algo contundente, infelizmente, não foi o que a gente conseguiu ver
nesse período todo, né? O que a gente viu foi instabilidade, dificuldade. O Grêmio não conseguiu ser um clube tranquilo na Série B, e isso já é definitivo, mesmo que ainda faltem 12 rodadas, né? 12 rodadas é um monte de tempo, mas realmente o Grêmio não conseguiu ser um clube que desse efetivamente uma tranquilidade para o torcedor, sempre foi altos e baixos, sempre teve dificuldade, sempre teve muitos problemas para a montagem do time. O Grêmio até hoje não sabe qual é o seu time, e isso indica a dificuldade que teve o departamento de futebol de montar um trabalho mais contundente para essa Série B, porque o Grêmio gasta, é sempre importante dizer, gasta mais do que o dobro do que o segundo gasta, e com relação aos outros times gasta 6, 7 vezes mais, e isso não indica um bom trabalho. Se tivesse sido um bom trabalho, o Grêmio estaria muito na frente, com muito mais tranquilidade, o que indica que a gente precisa mudar, e mudar muito na temporada de 2023. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.